Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula nós vamos falar sobre os fundamentos, os conceitos fundamentais, os pilares, sobre os quais se sustentam a cultura tecido de plantas. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso. Toda ciência se sustenta sobre fundamentos, sobre conceitos básicos. E a cultura tecidos não foge a essa regra. E nós precisamos então conhecer quais são os pilares sobre os quais a cultura de tecido se sustenta. Existem basicamente 3 pilares. E nessa videoaula nós vamos falar sobre um desses pilares, que são os explantes. Então vamos entender exatamente o pilar que são os explantes. Primeira coisa que nós precisamos é conceituar explante. E o que é um explante? É qualquer parte da planta que é utilizada nos trabalhos de cultura de tecidos. Ou seja, é uma parte da planta que você utiliza para trabalhar em condições in vitro. Que parte? Qualquer parte. Vamos dar alguns exemplos para ilustrar isso. Nós podemos trabalhar com sementes, nós podemos trabalhar com embriões, como está mostrado nessa figura, um embrião. Nós podemos trabalhar com meristemas. Aqui está mostrando o meristema apical, aqui está mostrando o meristema radicular, mas existem outros meristemas, como por exemplo os meristemas axilares, que ficam na base dos ramos. Nós podemos trabalhar com folhas, nós podemos trabalhar com anteras e ovários, ou com subpartes que compõem ele, como por exemplo os grãos de pólen ou os óvulos. Nós podemos trabalhar com sementes recém-germinadas, utilizando, por exemplo, o cotilédone, o hipocótilo, como está mostrado aqui nessa figura do lado, mostrando aqui as folhas cotiledonais, e aqui está mostrando o hipocótilo, ou qualquer outra parte da planta para dar início aos trabalhos do cultivo daquela planta em condições in vitro. Ou seja, repetindo, o explante é qualquer parte da planta que você utiliza para iniciar seus trabalhos com cultura de tecidos. Qualquer parte, qualquer parte. Ninguém vai pegar uma planta inteira que está no campo e vai colocá-la dentro de um tubo de ensaio. Não tem como. Nós trabalhamos com partes da planta, então vamos trazer partes da planta para a gente trabalhar. E aqui nós citamos alguns casos. Dependendo da cultura, dependendo do objetivo, dependendo da técnica, alguns explantes são mais adequados, outros são menos adequados. E isso nós vamos ver ao longo da disciplina. E onde que eu posso tirar esses explantes? Nós já sabemos o que são os explantes. A questão é quais são as fontes de explantes que eu posso utilizar. Eu posso pegar explantes tirados do ambiente natural. Eu vou numa determinada mata nativa e vou lá e encontrei uma planta de interesse, por exemplo, esta daqui. E eu pego uma parte daquela planta ou trago aquela planta para o laboratório. Então eu vou pegar uma parte dessa planta agora para utilizar ela como fonte de explantes. Eu estou tirando plantas do seu ambiente natural. Mas eu também posso fazer a mesma coisa em áreas cultivadas. Tem uma determinada planta aqui que é de meu interesse e eu posso perfeitamente tirá-la e utilizar parte daquela planta. Eu posso coletar sementes dela aqui no campo e fazê-la germinar in vitro. Eu posso pegar folhas aqui do campo e levar ela para colocar dentro do tubo de ensaio. Eu posso pegar sementes, germinar e pegar o cotilédone e o hipocótilo, se ela tiver. Se ela for uma gramínea, eu posso trabalhar com o coleóptilo. Então depende da cultura que você vai trabalhar. Repetindo, eu posso trabalhar com explantes tirados do seu ambiente natural, de áreas cultivadas, mas eu também posso trabalhar com explantes oriundos de ambientes controlados, como por exemplo de casa de vegetação. Eu tenho uma determinada planta aqui de meu interesse e eu quero cultivá-la em condições in vitro, eu posso chegar lá e crescê-la em casa de vegetação, como está mostrado nessa figura do lado esquerdo. E agora eu vou pegar um explante dela na casa de vegetação e levar para dentro do laboratório para inocular in vitro. Ou eu posso trabalhar com cultivo in vitro. Os explantes já estão in vitro. Então, por exemplo, eu tenho uma semente germinada in vitro, eu vou pegar o coleóptilo dela, ou vou pegar o hipocótilo dela, ou vou pegar as folhas dela, ou vou pegar a raiz dela, vou pegar uma parte dela para dar início aos meus estudos. Então eu posso trabalhar com explantes oriundos de condições in vitro. Faz alguma diferença entre as 4 fontes? Ou seja, entre ambiente natural, em ambiente cultivado, em ambientes controlados e do cultivo in vitro? Não faz a menor diferença. A única diferença que vai acontecer é em termos de asepsia do material. E nós vamos ter uma aula específica sobre asepsia. Neste caso, é importante nós considerarmos de onde vêm os explantes. Por exemplo, se eu estou trabalhando com explante que vem de condições in vitro, como mostrado nessa figura aqui do lado direito, ele já está em condições totalmente assépticas, então não tem nenhum contaminante nesse material. Então eu posso perfeitamente simplesmente passar para utilizá-lo para minha finalidade.
Porém, se eu pego uma planta que está crescendo num ambiente natural, no meio de uma floresta, essa planta certamente está envolta em muito mais contaminantes do que uma planta em condições in vitro. Então, meus cuidados na hora da asepsia vão ser muito maiores que uma planta vinda do campo, seja do ambiente natural, seja de um ambiente de plantas cultivadas. Em caso de vitração, é um ambiente parcialmente controlado, mas ainda assim sujeito a contaminantes, porém menos contaminantes do que se viesse do ambiente natural ou de uma área cultivada, porque agora o ambiente é mais controlado. Então, em sendo controlado, eu tenho menos patógenos, tenho menos esporos, tenho menos contaminantes. Então, dependendo da fonte de onde vem o explante, eu posso ter maior ou menor grau de possíveis contaminantes. Isso vai afetar diretamente as técnicas de asepsia que eu vou utilizar para inocular, para introduzir esse material em condições in vitro. E quando a gente fala sobre explantes, nós temos que levar em consideração dois pontos extremamente importantes. Primeiro, a anatomia daquele tecido, daquele explante. E segundo, a sua fisiologia. Vamos falar primeiro sobre a anatomia. Quando a gente está trabalhando com anatomia, nós estamos falando de tipos celulares diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho uma semente germinando. Então, nós temos aqui a região, por exemplo, do hipocótilo. Na constituição do hipocótilo, eu tenho diferentes tipos de tecidos. Se eu tenho um embrião, eu vou ter outros tipos de tecidos. E o tipo de tecido afeta diretamente a resposta aos tratamentos que nós estamos fazendo em condições in vitro. Se eu pegar uma folha, eu peguei um pedaço de folha e coloquei em condições in vitro para atingir um determinado objetivo. Eu vou perguntar, o que vai responder aquele tratamento? Vai ser as células da epiderme? Vai ser o parênquima palissádico? Vai ser do parênquima lacunoso? Vai ser algum tecido de condução? Vai ser a epiderme basal? Vai ser a questão dos tricomas? Qual parte da planta que está respondendo ao meu tratamento? São questionamentos que a gente vai fazer. Uma folha é uma folha, mas na composição da folha nós temos diferentes tipos celulares. E esses tipos celulares apresentam graus de diferenciação diferentes. E isso afeta diretamente na resposta do explante ao tratamento que nós estamos submetendo, ao estudo que nós estamos fazendo. E um outro ponto importante é a questão da fisiologia celular. Ou seja, qual é o estágio de desenvolvimento? Qual é a condição fisiológica daquele tecido? É um tecido novo? É um tecido maduro? Ou é um tecido mais velho? Por quê? Porque está diretamente relacionado, além de vários aspectos, mas principalmente com a questão hormonal. Por exemplo, na parte aérea, nós temos os principais locais de síntese de auxinas, enquanto nas extremidades radiculares, nós temos os principais pontos de síntese de citocininas. Então, se eu pegar um meristema apical, ele vai ter uma concentração natural de auxinas maior do que se eu pegar um meristema radicular. Da mesma forma, o contrário, um meristema radicular vai ter uma concentração maior de citocininas do que o meristema apical. Isso válido para todos os hormônios que realmente e efetivamente regulam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Mas não se preocupe, nós vamos ter uma aula específica sobre hormônios e vamos detalhar isso com mais propriedade. Aqui eu quero dar uma visão geral do processo para você. Ou seja, a depender do estágio de desenvolvimento, essa figura do lado direito tenta representar isso, então tem uma folha mais nova, e depois ela vai aumentando de tamanho, e gradativamente ela vai aumentando de tamanho, até atingir uma folha completamente madura. É isso que está representado nessa figura. E considerando isso, nós temos que os hormônios vão interagir entre si. Por exemplo, na fase de divisão, em que as células estão para desenvolvimento, para diferenciação, nós temos um impacto muito grande de auxinas, citocininas, giberelinas. Da mesma forma que quando elas estão mais maduras, existem outros hormônios que vão estar interagindo. Então, na verdade, o que existe é um balaio de gatos. O que é um balaio de gatos? É você ter vários gatos dentro do balaio, estão brigando, você não sabe quem está batendo e quem está apanhando. Então existem vários hormônios, alguns estão estimulando determinados eventos, outros estão inibindo determinados eventos, e isso afeta a fisiologia, e a planta vai responder como um todo. Então no processo de divisão tem muita participação de auxina e citocinina, mas numa folha madura, que ela já não está mais preocupada com a questão de divisão, porque já atingiu as suas características genéticas em termos de crescimento, outros hormônios passam a ter maior importância. E isso está relacionado com a formação e o desenvolvimento, porque, na verdade, os hormônios vegetais vão controlar o crescimento e desenvolvimento das plantas, na formação de tecidos, inclusive na própria anatomia, porque estão diretamente relacionados
como um dos fatores que controla o tipo de células que são formadas. Então, dependendo do tipo de célula, relacionada à fisiologia com a anatomia, nós vamos ter condições diferentes hormonais intracelulares. Da mesma forma que uma folha nova tem um comportamento diferente de uma folha madura, que tem diferente de uma folha senescente. A composição hormonal é distinta. E é isso que está representado nessa figura, mostrando, neste caso, a questão das citocininas. Na fase de proliferação celular, nós temos as citocininas estimulando vários processos que estão relacionados, inclusive, com a divisão celular. Isso vai se alterando à medida que ela passa para a fase de expansão e se modifica ainda mais na fase de senescência. E agora as funções vão sendo modificadas. Isso aqui só para ter alguma ideia, em que nós temos que as setas pretas, elas estão ativando determinado processo, enquanto que as barras vermelhas estão suprimindo determinado processo. E isso tudo está acontecendo dentro dos explantes. Nesse outro exemplo, eu quero mostrar um experimento. Nós temos aqui explantes a partir de folhas, de plântulas de 12 dias de idade, de 17 dias de idade e de 22 dias de idade, e foi avaliada a sua taxa de enraizamento. E nós podemos ver que com 12 dias de idade, com 20 dias após elas começarem a se desenvolver, nós temos que praticamente 100% das plantas estão enraizadas. Porém, bastou que os explantes fossem coletados de plântulas com 17 dias, que aproximadamente 50% dos explantes enraizaram. Não mais 100%, mas a metade. E se ela tiver 22 dias de idade, aproximadamente 30% terá enraizado. Ou seja, eu modificando a idade das folhas, ela afeta diretamente a capacidade daquele explante de enraizar. E por que isso acontece? Porque está havendo uma modificação fisiológica hormonal dentro dos tecidos que fazem parte daquele explante, que estão relacionados com o processo de enraizamento. Ciente disso, se eu pegar explantes foliares de 22 dias de idade, que estão mostrados aqui, nesse experimento, e agora eu fizer um tratamento hormonal, neste caso aqui trabalhando com AIA, que é uma auxina, se eu fizer um tratamento com 0,5 micromolar, eu vou ter uma taxa de enraizamento de 100%. Por outro lado, se eu tratar com 0,1 micromolar, ou seja, 5 vezes menos, eu vou ter uma taxa de enraizamento também com praticamente 100%. Porém, ela vai demorar alguns dias a mais para atingir esse nível de enraizamento. E se eu trabalhar com 0,01 micromolar, eu vou ter uma taxa de enraizamento com dias alterados também. Então, o que está mostrando aqui é que, apesar de eu trabalhar com explantes foliares de plântulas com 22 dias de idade, que têm em condições naturais uma taxa de enraizamento de aproximadamente 30%, se eu fizer um tratamento hormonal com auxina, todos eles vão enraizar a 100% e, dependendo da concentração, nós vamos ter variação nesse prazo de enraizamento. Aqui está mostrando um outro exemplo da transição de uma folha imatura para uma folha madura, que, em outras palavras, está passando de um tecido dreno para um tecido fonte. O que é um tecido dreno? Aquele que não é capaz de se autossustentar, ele importa material de outras áreas. E o que é um tecido fonte? Aquele que exporta material. Ele já é autossuficiente, portanto é capaz de exportar. E aqui está mostrando, quanto mais verde, maior a expressão de um determinado componente que está relacionado com essa questão do dreno. Então aqui nós temos uma folha mais nova, ela é um dreno praticamente 100%. À medida que ela vai amadurecendo, as bordas vão se tornando mais escuras, mostrando que o tecido está passando de uma condição de dreno para fonte. E à medida que ele vai amadurecendo cada vez mais, nós vemos que a área do tecido fonte vai aumentando, enquanto que o dreno vai diminuindo, até que numa folha madura ela é totalmente uma fonte e não mais um dreno. Então o desenvolvimento das folhas, cronologicamente falando, altera diretamente a sua funcionalidade. E isso está relacionado com níveis hormonais dentro dos tecidos. Mas o que significa do ponto de vista prático? Vou utilizar um exemplo para ilustrar isso. Você foi convidado para participar de um projeto de pesquisa envolvendo a cultura de tecidos de cafeeiro utilizando folhas como explantes. Então esse é o seu projeto de pesquisa. Você vai trabalhar com cultura de tecidos utilizando folhas como explantes. Poderia utilizar qualquer outro tecido? Poderia. Neste caso são folhas. Nós fomos para o campo e nós chegamos no cafeeiro, está mostrado aqui nessa figura do lado esquerdo, e nós sabemos que o cafeeiro ele tem folhas em estágios de desenvolvimento
distintas. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: qual folha você vai utilizar como explante para iniciar seus trabalhos de cultura de tecidos? Deixa eu me repetir. Qual folha você vai utilizar para iniciar seus trabalhos de cultura de tecidos de cafeira? Você sabe que vai trabalhar com folhas. A minha pergunta é qual folha você vai utilizar? Você vai utilizar uma folha mais nova, que está mais localizada no ápice? Ou vai utilizar uma folha mais basal? Você vai utilizar uma folha completamente expandida, que está exposta ao sol? Ou vai pegar uma folha completamente expandida que está dentro do dossel? Você vai pegar uma folha madura de uma planta que está na sua fase de reprodução? Ou vai pegar uma folha madura de uma planta que não está no seu processo de reprodução, está na fase vegetativa? Tudo isso vai alterar os níveis endógenos de hormônios vegetais. Então, o que é importantíssimo que você tenha sempre em mente? Que os níveis intracelulares dos hormônios vegetais variam em função do tipo celular, ou seja, da anatomia do tecido, e também em função do desenvolvimento celular daquele explante, naquela planta, naquela condição. Isso tudo vai afetar a quantidade de hormônio que eu tenho dentro das células que vão responder ao seu tratamento. Isso vai fazer o quê? Isso vai afetar as respostas dos seus explantes. A quê? Aos hormônios vegetais que você estiver aplicando. Então, quando você faz um experimento com cultura de tecidos, você vai utilizar um hormônio, você coloca ele no seu meio de cultura. Nós vamos ver isso como que é feito mais à frente. Então, você coloca o seu hormônio vegetal no seu meio de cultura e vai ser absorvido pelo tecido. E a gente agora não pode esquecer que existia uma determinada concentração de vários hormônios dentro da célula, que agora vão interagir com esse hormônio que está sendo absorvido e vai alterar o nível hormonal, e essa variação é que vai trazer uma resposta. Em outras palavras, não basta conhecer qual tipo de hormônio vegetal que você está aplicando no seu experimento de cultura de tecidos. Não basta saber qual a quantidade do hormônio vegetal que você está aplicando no seu experimento com cultura de tecidos. Nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar os níveis endógenos dos hormônios vegetais nos explantes que nós estamos utilizando. Porque se nós desconsiderarmos e nós pegarmos explantes, ora da parte aérea, bem próximo do ápice caulinar, ora da parte basal, ora na fase de florescimento, ora na fase vegetativa, ora uma folha madura, ora uma folha imatura, vão ser respostas completamente diferentes. Isso vai afetar as informações que nós vamos escolher daquele experimento. Sim, é complexo. E o que mais dificulta é que a gente não tem condições na prática, no dia a dia, de ficar mensurando os níveis endógenos dos hormônios vegetais em todo explante que você for utilizar, em todo experimento que você for montar. Então nós precisamos padronizar. Mas todos os detalhes com relação a isso nós vamos ver ao longo da disciplina. O que é importante é que você saiba que os explantes são um dos pilares da cultura e tecido de plantas, e que quando nós consideramos os explantes, não podemos desconsiderar a anatomia que compõe aquele explante e, muito mais importante do que isso, a condição fisiológica daquele explante que nós estamos utilizando. Basicamente, era isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa videoaula, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!